Você conhece pessoas que têm uma glicemia de 200 e acha que é normal, uma diabetes de 200 e acha que é normal só porque não sente nada? O que ela não sabe é que manter uma glicemia de 200 por muito tempo está causando danos irreparáveis no corpo dela. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Glicemia 130. Aqui nós falamos de educação em diabetes para a pessoa alcançar uma glicemia de 130 e controlar a diabetes. Eu sou Marcelene Brito e sou enfermeira. E no episódio de hoje a gente vai tratar glicemia de 200 não é normal. Então já fica até o final desse vídeo, porque até o final você vai saber por que não é normal glicemia de 200 e como baixar essa glicemia. Então já te inscreve no canal, compartilha com aquele amigo ou com aquela pessoa que quer saber mais sobre diabetes e curte esse vídeo para o YouTube te avisar e te entregar mais vezes, todas as vezes que eu colocar vídeo nesse canal. Então, a glicemia, nosso episódio de hoje, né? A gente vai cuidar desse tema. Glicemia de 200 não é normal. Por que eu estou trazendo esse tema? A maioria, boa parte das pessoas com diabetes tipo 2, elas mantêm uma glicemia de 200, próximo de 200, só que ela não sente nada. E com isso, essa glicemia de 200 ela se torna muito perigosa. E a gente vai ver no decorrer do vídeo por quê. Mas assim, o que é a glicemia, né? A glicemia é a concentração de açúcar que você está vendo ou que aquele resultado está te trazendo no sangue. Glic, né? Glicose, o prefixo, e o sufixo emia é relacionado ao sangue. Então, glicose no sangue, a glicemia. E aí, a diferença entre glicemias, né? Tem a glicemia capilar, uma forma de verificar, uma glicemia de jejum de laboratório é outra forma. E qual a diferença entre elas? A glicemia capilar é aquela de ponta de dedo, né? O capilar é a menor parte das tuas veias, né? Do teu sistema vascular. E aquela furadinha no dedo. E a glicemia de laboratório, ela é do soro do sangue, né? Aquela que você colhe no laboratório e tem o resultado de glicemia. E com isso, vai ser diferente os resultados. Mas assim, trazendo para o nosso tema, o que é glicemia normal, né? Para a pessoa com diabetes tipo 2? A gente tem um parâmetro da glicemia capilar, certo? Que eu vou tratar aqui, nesse momento, da glicemia capilar. A glicemia normal da pessoa com diabetes tipo 2 é um parâmetro que se coloca um marco, na realidade, a refeição. Antes das refeições, de 80 a 100, e depois das refeições, a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza-se no geral, né, já no limite, né, até 180. Mas 180 já é muito alto, certo? Então, ela só coloca um parâmetro. O ideal é uma glicemia de 130 após 2 horas após a refeição. Então, essa glicemia de normal, né, esse parâmetro dentro da normalidade de glicemia capilar, a glicemia de ponta de dedo, aquela é o resultado do açúcar no sangue naquele momento que você está verificando, né? E tem diferença, né, da pessoa com diabetes tipo 2 manter uma glicemia de 200
ou manter uma glicemia de 130 após refeição no decorrer da vida, tem muita diferença. A diferença é os danos que ela vai causar no corpo por mantendo uma glicemia de 200, certo? E o pior é que ela não sente nada por muito tempo. Quando ela vai sentir, o corpo já está todo danificado por dentro. Né? Uma prova disso é o quantas pessoas com diabetes têm inúmeros problemas em consequência da diabetes, justamente porque uma maioria mantém essa glicose, essa glicemia, esse açúcar no sangue próximo de 200 e ela só vai sentir quando já está muito tempo danificando por dentro. Por que eu falo de 200? Porque quando a pessoa com diabetes tipo 2 tem uma glicemia de 300, 400, ela vai sentir sintomas. E esses sintomas vão fazer ela procurar atendimento de saúde. E a de 200, nem sempre, a maioria não sente nenhum sintoma, mesmo já com diagnóstico de diabetes. E ela vai danificando por dentro de uma forma irreparável. É isso mesmo, irreparável. Benefício, né? Qual é esse benefício de saber, de manter essa glicose abaixo de 200? Abaixo de 200 após refeição. O que acontece, né, com o organismo quando mantém essa glicose acima de 200 e abaixo de 200, certo? Uma glicemia de 130, 140, por exemplo. Quando a pessoa sabe o porquê, como funciona a diabetes por dentro, como como ela sabe o mecanismo de baixar essa glicemia, o benefício dessa glicemia, manter essa glicemia abaixo de 200 após refeição, de 130 a 140 após refeição, ela vive bem. Ela chega a falecer por outro motivo e não por consequência da diabetes. Ela não dá o benefício da pessoa saber que glicemia de 200 não é normal, e aí isso faz com que ela aprenda a baixar essa glicemia e ter uma glicemia de 130, 140 após refeição, é que ela não danifica o corpo dela. Ela não danifica por dentro e ela vive bem, porque quando ela aprende a baixar essa glicemia, ela traz hábitos que ela gosta e que essa glicemia se mantém baixa, a vida dessa pessoa, ela não é uma vida de doente. Eu conheço pessoas com diabetes tipo 2 que têm 80 anos, que têm 70 anos, por exemplo, e vivem muito bem, muito bem. Então, o benefício de saber que glicemia de 200 não é normal, leva você a aprender ou buscar aprender a como baixar essa glicemia e manter uma glicemia de 130 após refeição. No final desse vídeo eu vou te dizer como você pode fazer para baixar essa glicemia e deixar uma glicemia de 130. E investir tempo nisso, tempo e seu conhecimento, que são os dois maiores ativos que você vai investir para chegar a uma glicemia, alcançar uma glicemia de 130 após refeição, tem uns benefícios imensuráveis para a sua vida. Não só de saúde, né? Não só na parte de saúde, mas de que a diabetes não seja um obstáculo para você realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos, né? Viver por muito tempo e viver bem, né? E esse maior benefício além do seu corpo, além dos seus objetivos, é você ter uma vida leve e também
que a diabetes não tem aquele peso de doença para você, né? Justamente pelas consequências que uma diabetes de 200 por muito tempo traz, e geralmente quem tem uma diabetes de 200, ela aumenta com mais facilidade, porque ela não está controlada, e aí tem várias outras consequências que a gente já vai abordar, daqui a pouquinho nesse mesmo vídeo. E o que a glicemia, por muito tempo, ela causa, né? Ela causa na pessoa com diabetes, essa glicemia de 200. A maioria das pessoas com diabetes, o principal erro delas é achar que uma glicemia de 200 é normal, só porque não sente nada. Não sente por 5 anos, por 6 anos, certo? E uma glicemia de 200 faz com que você, qualquer coisa, descontrole, chegue a 300. Então, já para desenvolver diabetes, o tipo 2, a pessoa leva 8, 10, 5 anos, e a partir do momento que ela faz o diagnóstico de diabetes, e geralmente a pessoa vai fazer um acompanhamento de saúde e baixa, só que ela não aprende em que meta ela tem que estar de glicemia, de como acompanhar, de como controlar direitinho, de como trazer, colocar diabetes dentro da vida dela e não a vida dela dentro de diabetes, né? Como assim? Qual a diferença disso? Colocar a diabetes dentro da sua vida é aprender a cuidar da diabetes, aprender a alcançar uma meta glicêmica, uma meta de glicemia de 80 a 100 antes das refeições e 130 após as refeições, e viver bem, viver sua vida, né? Continuar a sua vida. Então, isso é colocar a diabetes dentro da sua vida, certo? Um obstáculo que apareceu. E colocar sua vida dentro da diabetes é descontrolar essa diabetes e ter que viver em função da diabetes. É no hospital, é acompanhamento de saúde constantemente por consequências da diabetes, as limitações de trabalho, as limitações de vida, né? Então, isso é pegar a tua vida e colocar dentro da diabetes, e viver a diabetes, né? E não viver a sua vida. Então, o principal erro das pessoas com diabetes é achar que 200 é normal porque não sente nada. Mas o que está acontecendo com o corpo? Nessa glicemia de 200 que você não está sentindo nada. O açúcar, ele está trabalhando por dentro o açúcar no sangue, ele é tóxico. Ao mesmo tempo que o açúcar é o nosso principal combustível, a gente precisa do açúcar para viver, a gente precisa dessa glicemia, desse açúcar no sangue para viver. Tem órgãos no nosso corpo que consomem só açúcar para gerar energia. Por exemplo, o nosso cérebro, as nossas hemácias, a parte vermelha do sangue, eles precisam do açúcar, eles consomem só açúcar, certo? E a gente precisa do açúcar para falar, eu estou precisando de açúcar para gravar esse vídeo, para pensar, para me mexer, a gente precisa do açúcar para tudo, certo? É o nosso principal combustível, a nossa principal fonte de energia. É o primeiro ponto, é o ponto que o organismo lança a mão de primeira, né, da nossa alimentação, é o açúcar, certo? Então, a gente não vive sem açúcar, ok? Só que quando aumenta muito, quando essa glicemia é de 200, quando a gente verifica na ponta de dedo, né, a glicemia capilar dá de 200, certo? Essa glicemia ela já está alterada. E geralmente, quem tem uma glicemia de 200
depende, em vários momentos dá 250, 240, e ela não continua não sentindo nada. Quando eu digo não sentindo nada, é não sentindo alguns sintomas que uma glicemia de 300, 350, 400 dá, certo? Aqui no canal a gente tem vídeo falando sobre essas consequências, esses sintomas da glicemia alta, certo? Então, esse açúcar alto, né, já considera, né, 180, 200, já não está dentro do padrão ideal, ele fica danificando o teu sistema cardiovascular, principalmente por dentro. Nosso sistema cardiovascular é o nosso coração e todas as nossas artérias e veias. Então, a gente tem artérias e veias da cabeça à ponta dos pés, certo? E o açúcar alterado, e aí eu vou bater na tecla de 200, 200 já é alterado, ele fica danificando por dentro. Imagina só você esfregando um açúcar mesmo, sabe o açúcar que a gente consome normalmente, né? O açúcar in natura. Se você esfregar na sua pele uma areia, como se fosse uma areia ali na sua pele, ele não vai cortar, não vai danificar, não vai ferir. A glicose é um açúcar, é a menor parte do açúcar para gerar energia para o nosso corpo, certo? Por isso, glicemia. Mas a gente não consegue enxergar a olho nu as pedrinhas lá de açúcar, certo? Mas ela tem esse formato, né, do açúcar. Então, ela é como se fosse fosse uma areia bem fininha, como se fosse aquele açúcar bem refinado lá dentro do sangue. E o nosso sangue, como você sabe, ele circula o tempo todo. Ele não para, certo? Se ele parar, a gente morre, concorda? Então, nisso, ele vai danificando todo o teu sistema, todo o nosso sistema cardiovascular. E é por isso que as pessoas com diabetes, se elas não mantêm essa glicemia controlada, de 130 após refeição, 140 após refeição e de 80 a 100 antes das refeições, ela tem muitas consequências cardíacas, certo? Ou cardiocirculatórias. É o infarto da vida, é uma artéria do coração entupida da vida, é o AVC da vida, é problema no pé de circulação, entende? Então, as consequências desse açúcar alterado, ela não acontece do dia para a noite. Começa na de 200 mesmo, nessa glicemia de 200 que você não está sentindo nada, certo? Então, a consequência cardiovascular, ela é danosa para o corpo todo se mantiver uma glicemia de 200. Então, glicemia de 200 não é normal, mesmo que você não sinta nada. E aí tem outras consequências de danifica a capa dos nossos neurônios, né? O nosso neurônio, a gente tem sistema nervoso também da cabeça aos pés. O sistema nervoso a gente tem um central, né? Que vem debaixo do pescoço até lá acima do cóccix, né? Acima do cóccix, ou acima um pouco dessa região, dessa bacia, né? Que a gente chama de região sacra, né, da coluna, que é o ponto que dá para a bacia, o final da coluna. Então, a gente tem o central desse sistema nervoso que sai, né, do cérebro, E nessa central, né, que está dentro da nossa coluna, irradia todo para o nosso corpo. E essa irradiação, né, é como se fosse vários fios elétricos. Cada fio desse, cada neurônio desse tem uma capa, certo? Cada braço desse neurônio que chega aqui nessa ponta de dedo, por exemplo, tem uma capa, certo? E isso faz com que as mensagens, a função motora, a função sensitiva, né? A de calor, de frio, por exemplo, a gente sinta mais rápido e serve como proteção para a gente. Um exemplo disso é: você já colocou uma mão numa panela quente e tirou rapidamente? O que foi ali, naturalmente?
nas nossas pontas de dedo, tem receptores, certo? Final desses neurônios, que, para proteção da gente, ele sente aquele calor, manda mensagem rapidamente para o nosso cérebro identifica o perigo e a gente tira. Então, a gente nem pensa no processo, é automático, é para nossa proteção. E a pessoa com diabetes, né, a glicemia muito alta vai danificando essa capa que tem nesses neurônios, nesses braços desses neurônios, né, na nossa rede elétrica. E com isso diminui a sensibilidade, certo? Uma vez essas capas rompidas, diminui a sensibilidade. Não sei se você já ouviu ou já viu pessoas com diabetes que tem dormência na perna, que já não às vezes encosta, dá uma topada ali, já não sente dor. É justamente a glicose, essa glicose de 200 por muito tempo, ela danifica essa capa dos neurônios. Então, ela tira uma proteção que é natural da gente, certo? E isso dá inúmeros problemas de dor, vai machucar e a pessoa nem vê, principalmente no pé, além de outras consequências, né, que vem muito da questão cardiovascular, que é a questão da cegueira, a problema no rim, e também essa glicose alta, essa glicose de 200, 250, 180, o pâncreas, né, que produz insulina para tirar essa glicose do sangue, ele começa a produzir demais. Ele cansa de trabalhar. Ele cansa de trabalhar e tem um mecanismo que acontece, né? Já tem vídeo no canal sobre essa resistência à insulina, que de tanto ele produzir insulina e de tanto ele fazer esse mecanismo, é como se o corpo cansasse. E aí ele já não tira mais o açúcar do sangue, porque ele está resistente à insulina, já não entra na célula, não entra onde é que é para entrar o açúcar, porque ele está resistente à insulina. E com o tempo, esse pâncreas, ele trabalhando demais, produzindo insulina demais, porque tem glicose demais, o pâncreas ele só trabalha demais se tiver glicose demais no sangue, se essa glicemia estiver alta, 200, 250, 300, certo? Então ele trabalha demais. Ele trabalhando demais, ele diminui a produção de insulina. Não sei se você já conhece alguém que tem diabetes tipo 2 e já toma insulina, né? Quem costuma tomar insulina é a pessoa com diabetes tipo 1, é porque ela não produz nada de insulina. Isso é um problema de, de, de agressão mesmo, o próprio corpo dela se autoagride e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Então, ela não produz a sua própria insulina e ela tem que tomar. É diferente a pessoa com diabetes tipo 2. A pessoa com diabetes tipo 2, ela produz insulina, ela tem resistência à insulina, porque ela deu muito trabalho para o pâncreas, certo? Justamente por manter essa glicose, esse açúcar alto no sangue. E aí, essas consequências, se você quiser aprender mais detalhado, já tem vídeo no canal, o título, se eu não estou enganado, é Consequências da Diabetes Alta. Aí você, lá eu detalho, inclusive com imagens, para você aprender mais sobre isso, certo? E como fazer, né? O que fazer para não ter essas consequências, né? Essas consequências que eu acabei de falar da diabetes alta, né? O que eu devo fazer, que a pessoa com diabetes tipo 2 deve fazer. Primeiro, achar que glicemia de 200, diabetes de 200 é normal. Diabetes de 200, glicemia de 200 não é normal. Glicemia, mesmo que você não sinta nada.
conheço histórias, né, de pacientes que passaram 6 anos, 8 anos com essa glicemia de 200, verificava a glicemia uma vez ou outra, porque não sentia nada, foi diagnosticado com diabetes por um problema, na realidade, porque foi fazer xixi e começou a dar formiga no xixi, e foi fazer um exame, a esposa levou, claro, né, para fazer esse exame, e lá foi detectado a alteração dessa glicose que estava 300, essa glicemia no sangue, né, no sangue. E aí começou a tomar medicação, e fez uma restrição, outra baixou essa glicemia, certo? Baixou e ficou ali, toda vez que verificava, em torno de 200, mas aí não sentia nada. Ele já não sentia antes com essa glicemia de 300, certo? Porque foi detectado com a formiga no xixi. E aí levou-se anos, né? Levou-se anos trabalhando, teve filhos, continuou com a esposa, e aí agora ele está com 49 anos, então tem em torno de 6, 7 anos aí com o diagnóstico de diabetes. E agora está aparecendo outros problemas em consequência da diabetes, por quê? Sempre ele manteve essa glicemia de 200, certo? E não sentia nada. Toda vez que ele verificava, dava 220, 230, 200, e aí não sentia nada, achava que estava tudo normal, certo? Às vezes fazia um check-up, às vezes não, e levava a vida. Hoje, ele tem inúmeras consequências, principalmente cardiovascular, né? E a cardiovascular, ela também está envolvida na vida sexual, certo? Não vou gravar um vídeo relacionado a isso, no masculino principalmente, certo? Então, se você, homem, que está com diabetes, que está me escutando, glicemia não é 200 não é normal, o sistema cardiovascular, ele também afeta a parte sexual masculina, porque o homem precisa do sangue para ter ereção, certo? Então, a gente grava um outro vídeo relacionado a sistema cardiovascular e essa parte de função sexual masculina e por que essa diabetes de 200, ela não é normal e causa consequências irreparáveis para o corpo de qualquer pessoa, né? E nesse ponto da questão masculina. Então, o primeiro ponto é achar que não é entender que não é normal uma glicemia de 200, mesmo que não faça nada. E a outra é que ter o parâmetro, né, que a gente chama de meta de glicemia. Você que tem diabetes, que está me escutando agora, que tem diabetes tipo 2, já procurou um enfermeiro para fazer um plano de cuidado para você? Você faz a sua consulta com o seu médico, com um clínico geral, né, ou um endocrinologista, né? No Brasil, a maioria dos médicos que fazem acompanhamento com diabetes são clínica geral. Você procurou ter um nutricionista? Então, é achar que o que fazer para não ter essas consequências é buscar ajuda, certo? O médico vai prescrever tua medicação, vai pedir teus exames e fazer as correções necessárias para você. O enfermeiro, ele vai te ensinar a fazer o teu mapa de glicemia, vai te ensinar sobre educação em diabetes e como chegar numa glicemia de 130, por exemplo, te acompanhando na educação em diabetes e te ensinando ali os horários das tuas medicações, o que está afetando a tua glicemia, se está baixa, se está alta ou se está dentro dessas metas de glicemia, né? E também um nutricionista, né, para prescrição alimentar, você entender sua alimentação e passar a se alimentar de uma forma correta, certo? A alimentação para pessoa com diabetes é uma alimentação normal, certo? Como se deveria ser para qualquer uma pessoa.
entende? Então, não precisa ter restrições demais. É aprender a se alimentar corretamente. O nutricionista vai te ensinar isso. O enfermeiro, ele vai te ensinar dentro dos grupos alimentares, mas ele não vai te ele não vai prescrever alimentação, certo? Ele vai te ensinar a parte alimentar dentro dos grupos alimentares nesse impacto, nessa análise do mapa de glicemia, certo? Então, aliado com outros profissionais. Então, esse é o segundo ponto, né? O segundo ponto de o que fazer para não ter essas consequências da diabetes tipo 2, né? E o terceiro ponto, né, que é o ponto mais importante, é querer que querer manter uma glicemia dentro das metas glicêmicas, certo? De 80 a 100 antes das refeições e de 130 após 2 horas após a refeição. Querer manter é aprender com esses profissionais de saúde, aprender a como fazer, a dar o passo a passo. Um enfermeiro, por exemplo, vai te ensinar o passo a passo como chegar nessa glicemia de 130, através da educação em diabetes. E você precisa ter prontidão, que a gente chama, né? Querer aprender e praticar. São coisas simples, mas que fazem a diferença crucial na sua vida para você não ter as consequências que eu acabei de falar, né, no vídeo, nesse mesmo vídeo. E aí, né, o que fazer para sair de uma glicemia de 200 e chegar numa glicemia de 130 após a refeição? Esse que é o ponto crucial que eu tenho certeza que você estava esperando. No dia a dia, por que fazer isso, né? Por que se propor querer atingir essa meta glicêmica que a gente fala? Glicemia de 80 a 100 antes das refeições, de 130 após a refeição. Porque você vai ter uma vida leve. E a diabetes não vai ser problema para você viver, certo? E como fazer para sair dessa glicemia de 200 para 130? Eu ensino meus pacientes em 4 pilares, né? 4 pilares. Verificar a glicemia, anotar a glicemia, analisar essa glicemia e aprender o que impacta essa glicemia no dia a dia, certo? E aí eu vou dar um ponto rápido nesses 4 pilares que eu ensino para os meus pacientes, para as pessoas com diabetes de tipo 2 que eu acompanho, e aí eu gravo um outro vídeo só falando desses 4 pilares, certo? Então, verificar essa glicemia. Para você criar o seu mapa de glicemia, para você saber se você está no rumo certo, você tem que verificar, certo? E verificar quantas vezes eu tenho que verificar essa glicemia. Para eu aprender como chegar numa glicemia de 130, sair de uma glicemia de 200, 300, glicemia de 130 após a refeição, eu verifico 3 vezes na semana e 6 vezes no dia. Aí você deve estar falando, o quê? 6 vezes no dia? É isso mesmo. Você vai verificar isso para sempre? 6 vezes no dia? Não. É para você aprender. E aí você vai aprender quando você vai fazer esse mapa de novo, certo? Depois que você mantém essa glicemia, começa a manter essa glicemia de 130, e em pouco tempo, se você se propor isso, você chega de uma forma leve, uma glicemia de 130 após a refeição, você vai aprender e depois, quando você quiser, diminuir essa medicação, uma decisão junto com o seu médico, depois com o seu nutricionista, com o seu educador físico, você vai aprender a fazer seu mapa, e ele é seu. Você vai construir esse mapa junto com o teu enfermeiro, mas o enfermeiro é coadjuvante, você é o ator principal disso.
você aprender a construir esse seu mapa não substitui acompanhamento de saúde. E o acompanhamento de saúde em si não vai fazer esse mapa para você, entende? Então, ele é uma coisa sua que você tem que aprender, certo? O enfermeiro ele vai te direcionar, a construção desse mapa de glicemia especificamente. Claro que tem outros profissionais que vão atuar na área da diabetes que você precisa ser acompanhado, como médico, nutricionista, educador físico, por exemplo. Certo? Então, verificar essa glicemia é o ponto, 3 vezes na semana e 6 vezes no dia. Anotar como é que você vai estar sabendo se vai para o rumo certo, se você não anotar, você vai esquecer, certo? Analisar esse mapa de glicemia, o enfermeiro te ensina a analisar. O que é analisar o mapa de glicemia? É você saber as metas, saber que se você tem uma glicemia de 300, em uma semana você não vai chegar numa glicemia de 130, por exemplo, ou você pode até chegar, mas você passa mal, e o objetivo não é esse, é você diminuir gradativamente para manter uma glicemia controlada para o resto da vida, certo? E aprender o que você faz que altera essa glicemia, o que você faz que mantém essa glicemia controlada. Então, analisar é isso que o enfermeiro te ajuda e aprender, né? E aprender o que o que influencia nessa glicemia, por exemplo, entender o que é a diabetes por dentro, entender grupos alimentares, o que você come, entender o que você come, não é o que o outro quer que você coma, é entender o que você come para você, que você gosta de se alimentar, para você aprender a fazer as misturas corretas, certo? Né? E aí essa alimentação se torna muito leve e nesse caminho você acaba descobrindo coisas que você comia e que às vezes nem altera, que altera a sua glicemia, e coisas que você deixava de comer porque achava que alterava e nem altera tanto, certo? Quando você aprende o contexto que impacta nesse mapa de glicemia, nesses teus resultados, um desses pontos é a alimentação, é seu sono, é sua atividade física, certo? Então, esses 4 pilares é como você vai fazer, certo? Fazendo esses 4 pilares, verificar a glicemia, anotar sua glicemia, analisar e aprender os temas, né? Os temas relacionados a esse mapa de glicemia, vai fazer você sair de uma glicemia de 200, 250, de 400, de 300, para uma glicemia de 130 após refeição, certo? Essa é uma meta de glicemia para a pessoa com diabetes tipo 2, certo? A pessoa com diabetes tipo 1, esse mecanismo de mapa de glicemia, ele é diferente, certo? Né? Como a pessoa com diabetes tipo 2, ela produz insulina ainda, quando, quando a gente baixa essa glicemia para 130 após refeição, o pâncreas começa a respirar, às vezes, ou melhor, diminui essa resistência à insulina, e acaba produzindo melhor essa insulina, então acaba funcionando de um jeito muito melhor essa captação de glicose, essa saída de glicose do sangue para dentro das células para a gente usar como energia. Então, mantém essa glicemia dentro de um gráfico, né, linear, não muito alto e nem muito baixo, certo? Dentro de uma meta glicêmica que a gente fala. E é diferente esse mapa de glicemia para a pessoa com diabetes tipo 1, certo? Essa pessoa com diabetes tipo 1, geralmente ela tem ela deve ter um mapeamento contínuo, né? Um mapeamento contínuo de glicemia geralmente é feito por, por, por sensores, né? Aqueles que grudam na pele. Esses sensores, a pessoa com diabetes tipo 2 também pode usar, só que ele é muito caro. Ele é muito caro. E a glicemia capilar, que a gente está tratando aqui nesse vídeo,
ele é o meio mais barato e mais acessível para a pessoa com diabetes tipo 2. A pessoa com diabetes tipo 1, ela precisa, porque tudo que ela come, né, ela precisa tomar insulina. Então, ela tem os horários de tomar insulina e tem também de ela comer um pão, ela vai aplicar a dosagem de insulina que ela aprendeu lá com o médico dela, que o médico dela prescreveu. Então, ela toma mais insulina do que a pessoa com diabetes tipo 2. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2, as medicações que elas tomam é oral. Elas só tomam insulina quando esse pâncreas já não produz mais insulina, certo? Então, esse mapa de glicemia, esse controle de glicemia, ele é diferente, certo? Ele é diferente na pessoa com diabetes tipo 1 para a pessoa com diabetes tipo 2, certo? E esse mapeamento de 3 dias, de 3 dias, 6 vezes no dia, ele é suficiente para conseguir analisar esse mapa e você, junto com o seu profissional enfermeiro, enxergar as lacunas ou os pontos cegos para você diminuir essa glicose. E, mais uma vez, de uma forma leve. Porque se você não diminuir essa glicose de 200, 300 para 130 após a refeição de uma forma leve, de uma forma que traga prazer para a sua vida, que traga satisfação na sua vida, você não aguenta por muito tempo. Você não controla essa glicemia por um mês. E muitas das vezes você acaba desistindo. Então, essa forma que eu estou te falando, que você pode procurar um enfermeiro para te ajudar a fazer isso, e tem várias equipes no SUS de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, você vai aprender o passo a passo e você vai diminuir essa glicose de uma forma leve. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa nos comentários aqui as tuas dúvidas, porque eu vou ter o maior prazer de te responder, de gravar outros vídeos que possam te ajudar. Compartilha esse vídeo, se tu gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, compartilha com pessoas com diabetes ou com outros profissionais que atendem diabetes, né? Porque eles compartilham com pessoas que precisam aprender sobre diabetes, né? Esse aprendizado da pessoa com diabetes, ela não pode ser terceirizada, ela é sua, certo? O profissional de saúde, ele é coadjuvante, é só para te direcionar. E controle a sua glicemia, chegue numa glicemia, alcance uma glicemia de 130 após a refeição, para você viver a sua vida e não viver a diabetes. Porque assim, eu penso de verdade isso, a diabetes tipo 2, ela é só um atropelo na sua vida. Porque Deus nos fez para viver o melhor desta terra. Problemas todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Mas a diabetes, ela não pode ser um problema, um impeditivo para você viver o melhor desta terra, essa vida que Deus te deu, para você realizar os seus sonhos, realizar muita coisa ainda que você tem para realizar, independente da sua idade. Você pode fazer diferença no mundo, né? Então, até o próximo vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve.